A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, momento de estudo das lições bíblicas dominicais da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o irmão Peter Zuc, vou acompanhá-los nesse estudo da Palavra do Senhor e estou aqui muito bem acompanhado do nosso querido e amado pastor e professor Mário Souza. Paz do Senhor, pastor. Saúdo a todos com a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É mais uma lição. Muita coisa teremos a aprender durante toda esta semana nessa lição e o seu ponto final será no domingo, na nossa escola dominical, neste domingo, dia 11 de maio, né? Onde estaremos estudando essa lição de número 6, que vai falar sobre o pastor, sobre as ovelhas. Isso é maravilhoso, né, gente? Então, estamos aqui em plena segunda-feira, dia 5 de maio de 2025. Então, esta lição ficará durante toda esta semana para você ouvir quantas vezes você quiser, né? Anote os textos aqui falados, enfim, possa você extrair de tudo isso aqui um aprendizado para no domingo você estar trocando ideias. Você que é professor com seus alunos e você que é aluno com seus colegas de classe e também com o seu professor. Então, vamos dar sequência já à nossa lição com o nosso querido irmão Peter. Então, hoje, dia 5 de maio, nós estudaremos a lição que será ministrada no dia 11 de maio de 2025. O título da lição é O Bom Pastor e Suas Ovelhas. Nós somos da Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica, estamos aqui na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. As nossas EBDs são às 8h30 dos domingos, você é nosso convidado. Temos lições para classes para crianças, para jovens, para adultos, para os mais experientes, para casais. Venha participar conosco desse momento de estudo da Palavra do Senhor. No domingo também nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor às 17h45. Terças-feiras, nosso culto de doutrina sempre às 19h30. Quintas-feiras, o nosso culto clamando pelas causas impossíveis, também às 19h30. E de segunda a sexta, aqui na nossa igreja, nós temos o nosso momento de consagração com o círculo de oração, às 8 da manhã. Além disso, no YouTube da DCI, no canal da DCI no YouTube, nós temos um momento de oração de segunda a sexta, meio-dia, com o nosso pastor presidente, Elvis Rocha. Não deixe de nos seguir, não deixe de curtir, comentar, compartilhar esse conteúdo, passar para aquela pessoa que você conhece, para aquela pessoa que precisa aprender mais da palavra do Senhor, para aquele professor de escola bíblica dominical que precisa de um apoio. Venha conosco, nos acompanhe nas redes sociais, nos acompanhe aqui na nossa igreja, você é o nosso convidado. Então, continuando com a nossa lição, o título é O Bom Pastor e as Suas Ovelhas. O texto áureo da nossa lição está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14. E assim diz a palavra do Senhor: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Verdade prática: Jesus é o bom pastor, e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. A leitura bíblica em classe está lá no Evangelho de João, capítulo 10, dos versículos 1 ao 16. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que eles lhe diziam. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir.
Eu vim para que tenham a vida e tenham a vida com abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Os objetivos da lição, aquilo que o professor deve passar para o aluno, são os seguintes. Primeiro objetivo, analisar que Jesus é a porta das ovelhas, o único acesso para o pecador alcançar a salvação e estabelecer a comunhão com Deus. Segundo objetivo, esclarecer o simbolismo do aprisco enquanto espaço de segurança, assistência e pertencimento ao corpo de Cristo. E terceiro objetivo, diferenciar as atitudes do bom pastor dos comportamentos egoístas do mercenário. A introdução da nossa lição diz o seguinte: nesta lição, estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João, destacando a figura de Jesus como bom pastor, aquele que protege, cuida e orienta as suas ovelhas. Analisaremos o contexto em que o nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas e a conexão desta imagem com o aprisco das ovelhas, que representa o lugar de habitação do rebanho. Por fim, diferenciaremos as figuras do bom pastor e do mercenário, para que possamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor de nossas almas. Pastor Mário. Estaremos estudando durante toda esta semana, né? Culminando no domingo, na classe, com uma lição simplesmente maravilhosa, onde aqui o Evangelho de João, nesse capítulo 10, nos mostra Jesus como o verdadeiro pastor. E todos nós como suas ovelhas, a saber, os que verdadeiramente o aceitaram como Salvador. Veja que durante todas estas lições, o Evangelho de João está mostrando Jesus como o único em tudo e para tudo, no que toca à salvação, ao mundo espiritual. Ele disse que é o caminho, a verdade, a vida. João 14,6. Ele disse que ele é a verdade que liberta. João 8, 32 e 36. Ele disse que é a luz do mundo. João 8,12. Eu sou a luz. Veja que em tudo que ele está falando, ele está dizendo que ele é o único. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Está vendo? E aqui ele está dizendo, eu sou a porta. Veja que ele é o único. Em tudo, para tudo e por tudo. E aqui, na lição de hoje, vamos aprender sobre Jesus como o único, autêntico e verdadeiro pastor. O único pastor. E todos nós, crentes de verdade, como suas ovelhas. Não importando se é judeu ou gentio. Paulo diz que ele veio para evangelizar a paz e de ambos os povos, isto é, judeus e gentios, fazer um só, a igreja. E a igreja esta, uma vez convertida nele, por ele, através dele, torna-se um rebanho de ovelhas. Então é sobre isso que estaremos estudando durante todo o transcurso desta lição. Vamos então agora ao primeiro ponto e aos seus subpontos. Primeiro ponto da nossa lição. E leremos o primeiro ponto e os seus 3 subpontos. Primeiro ponto, Jesus, a porta das ovelhas. Primeiro subponto, o contexto. Este capítulo é antecedido pelo capítulo 9,
onde Jesus teve uma conversa breve com fariseus que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para acusá-lo. João 9, 40 a 41. No capítulo 10, nosso Senhor interrompe esse diálogo após a cura de um cego de nascença, que foi expulso da sinagoga da cidade porque sabiam que o seu testemunho os incomodaria. No entanto, Jesus utilizou a parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores e, mais especificamente, como mercenários. Este relato possui a mesma força da crítica aos falsos pastores presente na profecia de Ezequiel 34, de 1 a 10. Segundo o subponto, a porta das ovelhas. Nesta parábola de Jesus, contada no capítulo 10 de João, destacam-se dois pontos principais. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas, João 10, de 1 a 3. Em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas, João 10, 7. Nos primeiros versículos de João 10, sugere-se que aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor, enquanto quem utiliza outros caminhos é associado a ladrões e salteadores. Assim, as ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção ao mercenário. Além disso, Jesus afirma: eu sou a porta, João 10, 7. E logo depois declara: eu sou o bom pastor, João 10, 11. Essas declarações são direcionadas aos líderes religiosos judeus, que podem ser vistos como os falsos pastores do povo, João 10, 11 e 14. Pois não cuidavam, protegiam, orientavam o povo de Deus. E terceiro subponto, a mensagem da porta. O significado contido na frase "eu sou a porta" é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. O nosso Senhor atua como a porta de acesso direto ao Pai, Hebreus 4, versículos 14 e 15, permitindo-nos aproximarmos dele com ousadia e confiança, Hebreus 4, 16. Para desfrutarmos de uma relação eterna e significativa com Deus, é essencial crer em Jesus, viver conforme os seus ensinamentos e obedecê-lo plenamente. O nosso Senhor é a porta pela qual todos os pecadores devem entrar. Pastor Mário. Muito bem. Estamos diante de um ponto maravilhoso, com seus subpontos. Repetindo o título. Jesus, a porta das ovelhas. Olha só, queridos. Jesus, a porta das ovelhas. Não é uma das. Não é uma das muitas. Ele é a única. Entrando por ele, a salvação é plena. Qual é o título do primeiro subponto? É o contexto. Qual é o contexto disso tudo? Vocês vão lembrar, né? No capítulo 7, ele entrou na festa, fez aquele discurso sobre a água, quem tem sede vem a mim e beba. No capítulo 8, aconteceu aquele encontro, né, dele com aquela mulher prostituta, aquela história toda dos fariseus querendo embaraçá-lo, trazendo uma mulher que havia cometido o ato de adultério, e ele consegue afugentar a todos os acusadores e, por fim, salvando a própria mulher. E, na sequência, ele fala para aqueles fariseus que quem comete pecado é escravo do pecado e ele, Jesus, é a liberdade a todos. No capítulo 9 acontece a cura daquele cego, que os fariseus ficaram indignados e que, por fim, o cego conseguiu apontar a Jesus como aquele que operou o milagre, e os fariseus vieram a ele e houve um diálogo. Então, depois daquilo tudo, Jesus interrompe aquele diálogo, chegando no capítulo 10, e apresenta aquela parábola. Justamente nesta parábola, Jesus está denunciando que aqueles fariseus, aqueles escribas, aqueles líderes que ali estavam, não passavam de ladrões, de salteadores, querendo se passar por pastores de ovelhas, quando na verdade eram usurpadores. Lembrando muito nos tempos do profeta Ezequiel, do capítulo 34, dos falsos pastores que, na verdade, nada faziam em prol do rebanho e sim para lucros e proveitos próprios. E ele aqui se apresenta, então, como o verdadeiro pastor que veio resgatar as ovelhas e delas cuidar, tratar, preparando-a para o reino.
Então, foi esse o contexto, né? Desse primeiro subponto. Então, estou mostrando a vocês o que aconteceu nos capítulos 7, 8 e 9. E agora aqui, ele apresenta essa parábola, ele como verdadeiro pastor e aqueles falsos líderes, como falsos pastores, incluindo os do Antigo Testamento. Já nesse segundo ponto, subponto, qual é o título? A porta das ovelhas. Pronto. Ele agora se apresenta como a verdadeira solução para o problema. A verdadeira cura para aquela enfermidade espiritual chamada pecado. A verdadeira porta pela qual, entrando, a pessoa encontra salvação, perdão e libertação. Como ele relata no versículo 9, eu sou a porta, a porta. Eu sempre estou recitando isto, né? Para se entender que não é uma das, é a única. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagens. O que ele quis dizer com isso? Olha bem, se alguém entrar por mim, isso quer dizer que não é obrigado. Ninguém é obrigado a entrar por essa porta. Ninguém é obrigado a ser crente, a ser salvo, ir para o céu. Vai se quiser. Agora, se quiser ir, não procure outro caminho que não tem. Não procure outra verdade que não existe. Não procure outra vida, não existe. E nem tampouco procure uma outra porta, porque só tem uma, que é Jesus. Aí sim, se você entrar por ele, olha agora, você será salvo. Ele está afirmando aqui, salvar-se-á. Esse entrar e sair significa liberdade plena, o direito de ir e vir. E achará pastagem significa achará alimento espiritual, fortalecimento espiritual, uma fé autêntica, sustentabilizada, que te fará saltar para uma verdadeira vida eterna. Então, ele é a porta única, exclusiva, que garante a tua salvação. E, por fim, nesse terceiro subponto, qual é o título? A mensagem da porta. Olha aqui, que representa tudo isto que eu já disse. A porta representa uma verdadeira salvação, só em Jesus. Conforme relatou Pedro, em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Só Jesus. E Paulo disse que na cruz ele se manifestou trazendo salvação para todos os homens. Tito 2:11. Paulo disse que Deus, em Jesus, quer que todos se salvem, chegando ao pleno conhecimento da verdade. Porque entre Deus e os homens só existe um só mediador. O nome dele é Jesus. Cristo, o homem. 1 Timóteo 2, 4 e 5. Note bem. Ele é o único mediador. Não existe mediadores. Estão arrumando tantos por aí, né? Se ora para fulano, para beltrano, para ciclano, quando há um só mediador. Até medianeira estão colocando por aí. Mas Paulo está dizendo assim, olha, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Ele dá o nome, Jesus Cristo, homem. Está claro? 1 Timóteo 2,5. Então essa é a mensagem da porta. O próprio Jesus disse, porfiai por entrar pela porta estreita. Por quê? Larga é a porta. Espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida,
e poucos são os que a encontram. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Observaram? Se ele disse, no texto da lição aqui, João 10, 9, eu sou a porta, e no versículo 7 ele disse, eu sou a porta das ovelhas, e agora ele está dizendo em Mateus 7, 13 e 14, entrai pela porta estreita. Está claro? Então ele é a porta. Isso quer dizer que existem duas portas, a estreita e a larga. Se ele é a estreita, quem será a larga, hein? Vocês sabem. É o diabo, é o mundo, é a carne, é o mal. Nesse texto fala do caminho apertado, o caminho estreito. Então quem é o caminho? Ele, Jesus. E quem é o caminho largo, espaçoso, que conduz à perdição? É o diabo, é o mundo, é a carne, é o mal. Então veja, e aqui quando ele disse, né? Porque a porta é estreita, o caminho é apertado, o que conduz à vida. E olha que mensagem no final. Poucos são os que a encontram. Enquanto que pela porta larga, o caminho largo, muitos entram. Pela porta estreita, pelo caminho apertado, poucos entram. E eu espero que eu e você estejamos nesta lista dos poucos que estamos conseguindo entrar por essa porta estreita, por essa porta esse caminho bem apertado. E Jesus disse, né? Eu sou o caminho, eu sou a porta. Está vendo? Então Jesus, ele é o nosso tudo. A mensagem da porta está falando de uma salvação em Jesus, de um perdão que só pode ser dado por Jesus, de uma transformação de vidas que só pode ser ministrada por Jesus, de uma libertação plena que só pode ser dada, ministrada por Jesus, e de um céu que só pode ser levado para ele, o pecador, que se arrepende, por meio de Jesus. Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ir a Deus é ir para o céu. João 14, 6. Então, Jesus é o caminho apertado, que ele falou aqui em Mateus 7, 14, né? Que nos conduz ao céu. Ele é a porta estreita, que por meio dela chegaremos ao céu. E em meio a isso tudo, ele é a verdade que nos liberta e vai nos libertando no transcurso da vida. Por que eu disse liberta e vai libertando? Você pode ver. Precisamos ser libertos em diversas áreas de nossas vidas. É uma verdade contínua. Eu considero a verdade assim, igual à santidade progressiva. Você não se torna santo uma só vez e pronto, acabou, não. Você tem que ser santo todo dia. É a chamada santidade progressiva. Você é santo na hora que aceita Jesus e precisa continuar sendo santo, santa, até o último dos teus dias. Assim mesmo é a verdade. Você foi liberto do pecado, do mundo e do mal, mas continua sendo liberto de quê? De tuas emoções, de tuas ações. Quantas vezes, né, nos apegamos cometendo certas coisas que não éramos para cometer, porque ainda estamos debaixo de uma natureza pecaminosa. É o que Paulo disse, escrevendo nos Romanos 7, de 15 em diante. O bem que quero fazer, não consigo. O mal que eu não quero, esse é que eu estou fazendo. Porque ele sabia que a lei do pecado ainda era terrível sobre a sua vida. Ele chegou até a bradar, a dizer, quão miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas depois, no capítulo seguinte, no capítulo 8 de Romanos, versículos 23, ele disse que, por fim, nós seremos resgatados. Isso vai acontecer no ato da redenção, quando a trombeta tocar. Vocês estão vendo, queridos? Então, essa verdade nos libertou, continua nos libertando e, por fim, nos resgatará para a vida eterna. Tudo isso é a mensagem da porta. Quem entra por essa porta, salvação garantida, estará para todo o sempre. Amém. Vamos agora ao segundo ponto da lição e os seus subpontos. Segundo ponto da nossa lição, e faremos a leitura também dos subpontos. Tem o seguinte título, segundo ponto, o aprisco das ovelhas. Primeiro subponto,
uma alegoria, o versículo 6 indica que a história narrada pelo nosso Senhor é uma parábola. Trata-se de uma narrativa, normalmente breve, que ensina através de uma alegoria. Assim, o Senhor Jesus comunicava as suas lições de forma sistemática, utilizando a parábola. Desta forma, as figuras do pastor e das ovelhas servem como símbolos para ilustrar o ensinamento de Cristo sobre o pastoreio das ovelhas no aprisco. Segundo subponto, o aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas consistia, essencialmente, numa edificação de pedras que possuía apenas uma entrada ou porta, por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer. João 10:1. Essas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro ou pastor, que se acomodava junto à entrada do abrigo para assegurar a proteção delas. Desta forma, a representação simbólica do abrigo remete à atividade pastoril que os judeus exerceram ao longo de várias gerações, assim como a relação religiosa entre os líderes judeus e a população. Portanto, atualmente, essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo da Igreja de Cristo com o Senhor Jesus, nosso sumo pastor. 1 de Pedro 5:4. Terceiro subponto, um lugar de proteção. O aprisco das ovelhas simboliza também um espaço de proteção. Este local é defendido diretamente pelo pastor do rebanho, que está disposto a sacrificar-se se necessário. João 10:11. Não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob a vigilância e proteção do sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. O seu compromisso com o seu rebanho ficou evidente através da sua obra realizada no Calvário, João 19:30. Assim, as afirmações "Eu sou a porta", versículo 9, e "Eu sou o bom pastor", versículo 11, expressam essa realidade de cuidado por todos os que fazem parte do corpo de Cristo. Colossenses 1:24. Pastor Mário. Neste segundo ponto e os seus subpontos, nos transmite uma mensagem muito sublime por meio de uma parábola proferida por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é o pastor? Quem são as ovelhas? Quais são as atividades de um pastor? Quais são as necessidades de um rebanho? Coisa linda, não é? Vamos meditar sobre isto. Então, irmão Peter, qual é o título desse segundo ponto? O aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas. É um lugar seguro? É o melhor lugar das ovelhas estarem? Hein? Você está nesse aprisco ou fora dele? Vamos então ao primeiro subtítulo dessa lição. Qual é o título? Parábola, uma alegoria? São duas perguntas. Parábola, uma alegoria? O que é uma parábola? Jesus falou-nos muitas parábolas. Basta ler Mateus, a partir do capítulo 13. Parábolas é uma história paralela, comparativa a fatos reais. Então aqui Jesus conta-nos uma história, né? Uma parábola, usando um pastor como figura e ovelhas. Vocês estão vendo aqui um pastor e ovelhas. Então ele está fazendo uma comparação de quê? De um pastor real cuidando de ovelhas reais e transportando isto para um mundo espiritual, para uma vida espiritual. E também ele cita aqui o aprisco. Então veja que ele cita aqui esses três elementos: o aprisco, o pastor e as ovelhas. Em seguida, ele cita um quarto elemento, que são o quê? Os ladrões. Os ladrões. Ainda tem mais um quinto aqui, que eu estava até me esquecendo, que é importante, né? Os lobos. Veja que são 5 situações. Repetindo: pastor, ovelhas, aprisco, ladrões e lobos. Veja que as ovelhas, elas estão à mercê tanto dos lobos vorazes quanto dos falsos pastores.
querendo se passar pelo pastor delas para enganá-las, para depois devorá-las. Ou seja, ao mesmo tempo que esses falsos pastores são ladrões, tornam-se também lobos vorazes, não é? E o que é interessante, irmãos, que a ovelha, ela não é como esses outros animais selvagens, que têm suas garras, seus instintos de defesa, são perspicazes. A ovelha é um animal tão simples, tão comum, que ela depende em tudo do seu pastor. As ovelhas não têm garras, não têm armas de defesa própria, a não ser as armas que o seu pastor carrega para defendê-las. Está entendendo? Então Jesus, ele nos apresenta como pessoas frágeis, ovelhas frágeis que carecem, precisam da sua assistência direta e pessoal. Então aqui, ele se apresenta como esse pastor. Mas, ao mesmo tempo, ele nos ensina que existem falsos pastores, que são hoje os falsos mestres, com ensinos falsos, com heresias. 2 Pedro 2, de 1 a 3. Leia esse texto. 2 Pedro 2, de 1 a 3. 1 Timóteo 4, de 1 a 4. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. E 2 Timóteo 4, de 1 a 3. Anote bem essas referências e coloque em prática, lendo para os teus alunos na classe. O aprisco, conforme o comentarista muito bem explicou, não é? É um local seguro onde as ovelhas passarão a noite após um dia no pasto. O pastor traz aquelas ovelhas, colocam naquele aprisco, todo cercado, que só tem uma porta. E o pastor fica durante a noite vigiando aquele rebanho, para que lobos vorazes não entrem ali, para arrebatar as ovelhas, devorá-las, destruí-las, dispersá-las. E quando o lobo vem, lembra de Davi, lá em 1 Samuel 17? Quando não é lobo, é leão. Quando não é leão, é urso. Olha o que Davi fez para defender as ovelhas. Ele matou o leão, ele matou o urso. Está entendendo? Ou seja, o pastor se expõe. É por isso que Jesus diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E naquela época, então, e naquela região, ele podia enfrentar leões, ursos, lobos vorazes. Como disse Paulo, né? Lá em Atos 20, 29 em diante, quando ele falou que após a saída dele, lobos vorazes se levantariam e não poupariam o rebanho. Vocês estão vendo? E o pastor tem que ter muita destreza, muita saúde, muito vigor para saber defender as ovelhas desses animais ferozes que vêm para destruir o rebanho do Senhor. O aprisco só tem uma porta. É por isso que quando a ovelha entra por ela, está salva. De quem? Dos seus algozes. E lá dentro, ela vai ter pasto para se alimentar, se fortalecer e passar uma noite segura. Em Cristo, estamos seguros das noites, dos problemas, dos males, de tudo, até que amanheça um novo dia e com ele sairemos a passear aos verdes pastos e às águas cristalinas. Não é maravilhoso isto? Segundo subponto. O aprisco das ovelhas. Que nós já falamos aqui, não é? Já falamos. Então vamos até passar para o terceiro subponto, porque o aprisco já disse para vocês como que é aqui, né? É o abrigo onde você passa a noite, é o seu lugar de repouso, que também está se falando de Jesus, que é o nosso repouso maior. Lembra do que ele disse? Vinde a mim, todos vós cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo
é leve. Mateus 11, 28 a 30. Em suma, ele é o nosso aprisco. É o lugar do nosso descanso. E descanso seguro. Aí vem o Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Jesus é esse abrigo. Jesus é esse esconderijo. Jesus é essa sombra de descanso. Enfim, ele é o nosso aprisco. Terceiro subponto. Um lugar de proteção. Está vendo? A mesma coisa. A mesma coisa. Aprisco. Lugar de proteção. Lugar em que você pode descansar. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente nas angústias. Salmos 46, verso 10, verso 1. Verso 1. E no verso 10 ele está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, neste aprisco, neste lugar seguro, você pode ficar quieto, quietinha, quietinho, porque o pastor está cuidando de você. Já dizia Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7. Está vendo, irmãos? O cuidado desse bom pastor, ele já deu a sua vida pela tua vida. Foi ferido para que você fosse sarado. Castigado foi para que você tivesse a paz. É por isso que você deve a ele se apegar, com ele permanecer, porque ele sim é o nosso verdadeiro amigo, Senhor, Salvador, libertador, transformador, perdoador e pastor. Coisa linda, maravilhosa. Essa palavra, essa graça de Deus. Está vendo? Os outros são mercenários. Ele estava falando com falsos líderes, com falsos mestres, aqueles religiosos falsos de então. Mudou-se o quadro hoje? De forma nenhuma. Essa gente continua por aí. Então, cuidado com quem você anda, a quem você ouve. Cuidado. Em que aprisco você está? Espero que no verdadeiro, na companhia do verdadeiro e bom pastor. Vamos agora ao nosso terceiro ponto e os seus subpontos. Terceiro ponto da nossa lição: a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Primeiro subponto: o bom pastor. O versículo 11 menciona que Jesus é o bom pastor, que sacrifica a sua vida pelas ovelhas, em contraste com o ladrão, versículo 10, que vem para roubar, matar e destruir. A missão do bom pastor é oferecer vida, tanto na perspectiva eterna e celestial da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade enquanto forma de viver no mundo. João 20, 31 e Romanos 8, 29. A generosidade do sumo pastor é sem igual, pois ninguém pode defender as suas ovelhas como ele faz. O nosso Senhor é, indiscutivelmente, o melhor dos pastores. Quem entra no seu aprisco encontra uma vida verdadeira. Segundo subponto, o mercenário. O versículo 12 apresenta a figura do mercenário. Ao contrário do bom pastor, que se sacrifica pela vida das ovelhas, o mercenário opta por fugir diante do perigo, dispersando e roubando as ovelhas. Não demonstra zelo nem cuidado por elas. Por essa razão, é simbolizado como ladrão e bandido. Assim, enquanto o bom pastor promove a vida, o mercenário traz consigo a morte. Em vez de construir, ele destrói tudo que encontra pelo caminho. Ele abandona as ovelhas à sua própria sorte. A representação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes e mestres fraudulentos que procuram constantemente semear divisões entre o povo de Deus. Pastor Mário. Neste terceiro ponto, o que observamos aqui é que existe uma mensagem muito forte, muito clara e também muito atual para os nossos dias, para a nossa atual época. Irmão Peter, qual é o título do terceiro ponto?
A distinção entre o bom pastor e o mercenário. Prestaram bem atenção a esse título? A distinção entre o pastor e os mercenários. A diferença muito clara, muito autêntica. Como age o verdadeiro e bom pastor? Como agem os falsos mercenários? Entre aspas, né? Os bons pastores. É claro que eles vão se apresentar com uma boa aparência. E Paulo chega a dizer que tem aparência de piedosos. Entretanto, negam a eficácia desta aparência piedosa quando o problema surge e ele abandona as ovelhas, largando-as às suas próprias sortes. O que diz? Qual é o título do primeiro subponto? O bom pastor. Pronto. E Jesus, ele é o único, autêntico e verdadeiro bom pastor. Ele chegou ao ponto de dar a sua vida pelas ovelhas. Ele se entregou por elas. As amou até a morte para salvá-las, resgatá-las. E conforme nos relata o capítulo 5 do Apocalipse, a partir do versículo 8, a Bíblia diz que ele, Jesus, com seu próprio sangue, comprou para Deus homens e mulheres, viu? Quando fala homens, é claro que aqui está se falando do gênero humano. Ele comprou homens de todas as raças, povos, línguas e nações. Para Deus. Ele comprou com seu próprio sangue. Precisa dizer mais alguma coisa? Claro que não. É o maior de todos os testemunhos, cumprindo-se o que ele fala aqui no versículo 11 do capítulo 10 de João. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Foi o que ele fez ali na cruz, por mim, por você, por todos nós e pelo mundo inteiro. O próprio João, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículos 1 e 2, ele disse assim: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas, se pecardes, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Versículo 2, o qual é a nossa propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. A propiciação, irmãos, era uma tampa que ficava sobre a arca, chamada de propiciatório. Ali, o sangue das ovelhas era derramado para apresentar a Deus, e por meio daquele sangue, Deus perdoava o pecado do povo. Então, Jesus, ele é o nosso propiciatório, ele se tornou a nossa propiciação. Ele mesmo derramou o seu sangue e apresentou a Deus. E Deus, por meio deste sangue, nos perdoou. Qual a diferença? É que o sangue dos animais cobriam o pecado do povo. O sangue de Jesus tira o pecado do povo. O sangue dos animais eram insuficientes, tinha que se repetir anualmente. O sangue de Jesus é tão perfeito que bastou ser derramado uma só vez, por todas e para sempre. E como relata o escritor aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 25, ele, Jesus, pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre a interceder por nós. É o nosso sumo pastor, além de sumo sacerdote. Que coisa linda. Segundo subponto. O mercenário. Quem é o mercenário? Ladrão, que só serve para roubar as ovelhas, explorá-las, aproveitar sua simplicidade para enganá-las. Já citei aqui no tópico anterior, mas vale a pena ressaltar,
O que disse o apóstolo Pedro na sua segunda epístola, 2, de 1 a 3. Leia, querido professor, também querido aluno. Ele disse: como houve entre vós falsos profetas, também haverão entre vós falsos mestres, que dissimuladamente, olha o perigo, sutilmente introduzirão heresias no meio do rebanho, mentiras. E uma tristeza que o apóstolo relata aqui é quando no versículo 2, começando o versículo, diz: muitos os seguirão. Essa gente que blasfemarão o caminho da verdade. Não são poucos os que seguem essa gente, principalmente hoje com o advento da internet. O que mais tem por aí, esse bando, essa turma falsa. Mas o pior é o que diz Pedro no versículo 3. E por amor ao dinheiro, isto é, por avareza, farão negócio de vós. Em outras traduções, farão comércio de vós. Olha só, por avareza, por amor ao dinheiro. Não passam de mercenários. Se locupletam com a simplicidade das ovelhas. O que eles não têm é amor por elas, e sim por eles, pelos seus bolsos e bolsas. Está vendo, irmãos? São mercenários. É quando Paulo fala em 1 Timóteo 4, que eu já citei, são apóstatas, se afastaram da fé e querem que você se afaste também. E depois em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, são irreconciliáveis, desobedientes a pais e mães, não obedecem a Deus, desonestos, enfim, é uma lista incalculável. E, por fim, Paulo diz que eles têm uma falsa piedade, uma aparência de falsa piedade. Ele ainda diz mais: destes, afasta-te. Isso é no capítulo 3, de 1 a 5 de 2 Timóteo. E no capítulo 4, de 2 Timóteo, de 1 a 3, ele fala que essa gente não suportarão a sã doutrina, a qual provocará comichão em seus ouvidos, e eles amontoarão para si doutores. Então, Paulo fala doutores, Pedro também fala doutores e mestres. O que quer dizer isto? Que são homens habilidosos, pessoas habilidosas que sabem discursar, que sabem fazer uma boa prédica para enganar os incautos. Não são pessoas ignorantes, leigas, não. São pessoas hábeis. Tomem cuidado com elas. Viu? Que são mercenários. No princípio do primeiro perigo, eles fogem, vão embora. E as ovelhas ficam abandonadas. Muita coisa por aí afora. Acontecendo em falsos apriscos, por meio de falsos pastores, que na verdade são mercenários. Mas louvamos a Deus, porque temos o nosso bom pastor, que é Cristo, e que tem levantado bons auxiliares. O próprio Paulo diz: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Efésios 4:11. O verdadeiro e único pastor é Jesus Cristo. Mas ele levantou seus apóstolos e no transcurso dos séculos e milênios, ele tem os seus auxiliares para lhe ajudar no cuidado com este rebanho que é dele, que ele comprou com o seu próprio sangue. E sobre este rebanho, ele tem constituído bispos, supervisores, líderes para cuidar. Atos capítulo 20, versículo 28. Vamos agora para o terceiro e último subponto. Terceiro subponto: lobos vorazes contra o bom pastor. Os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas apenas quando percebem que o mercenário não está atento à sua chegada. O mercenário, por sua vez, opta por fugir e abdica das suas responsabilidades. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, foge, e o lobo arrebata e dispersa. João 10:12. Não é por acaso que o apóstolo Paulo descreve esses lobos vorazes como sendo os falsos mestres
que promovem doutrinas enganosas e comprometem a fé recebida do Evangelho, iludindo e levando consigo as ovelhas desatentas. Atos 20, 29 e 30. Estes têm intenções destrutivas, segundo aos Coríntios 2,17. Geram divisões no rebanho, Tito 3,10, e dispersam as ovelhas. 1 João 2,18 e 19 e capítulo 4, versículos 1 a 3. Por essa razão, nosso Senhor se apresenta como a porta das ovelhas, o bom pastor. Mateus 7, 13 e 14 e Lucas 13, versículo 24. Pastor Mário. Repita o título do terceiro subponto. Lobos vorazes contra o bom pastor. Vocês estão vendo, queridos? Os lobos vorazes existem. E lutam contra o bom pastor. Os animais ferozes vêm para arrebatar, destruir as ovelhas. Mas se eles chegam lá no aprisco e encontram um mercenário, o que é que esse mercenário vai fazer? Ele só está ali, irmão, para explorar as ovelhas. Aí está se falando dos falsos mestres. Mas quando eles veem o perigo, eles fogem. Eles vão embora. Eles não dão suas vidas em prol do rebanho. É deles próprios o interesse. Aí, mais uma vez, aqui vem a figura de Davi, que eu já falei no começo dessa lição. Vocês lembram? Está lá em 1 Samuel, capítulo 17. Quando naquela luta contra Golias, ele relatou para o rei Saul, que viu nele uma inexperiência muito grande de guerra e não queria deixá-lo lutar, porque Golias era, além de um gigante, ele era um homem muito experiente em guerra. E Davi nunca enfrentou nenhuma. Então Davi contou uma experiência pessoal ao rei, falando dos ataques do leão, do urso contra o rebanho. Que quem era o dono do rebanho era seu pai, o Jessé. Mas ele estava cuidando como pastor daquele rebanho e ele disse que teve que encarar o urso e teve que encarar o leão. Imagine, irmãos, o que é um garoto novo enfrentar a fúria de um leão e de um urso. E ele conseguiu vencer essas feras. Mas elas não destruíram o rebanho. Se Davi fosse um pastor medroso ou um falso pastor, o que ele ia fazer? Salvar a sua pele, né? E o leão e o urso devorariam as ovelhas. Mas ele salvou as ovelhas das garras daqueles animais. E é assim que o bom pastor tem que fazer. Porque as ovelhas sofrerão sempre ataques tremendos, terríveis, profundos. Mas é necessário que ela tenha uma guarda segura, a proteção do seu pastor. Então aqui, o mercenário, tanto é o falso mestre, o falso pastor, como também se torna no falso animal, né? No caso, um lobo, ou um urso, ou um leão. Vocês lembram que Pedro disse que o diabo se apresenta como se fosse leão? Ele disse assim, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. Ele não é um verdadeiro leão, não é, porque o verdadeiro leão da tribo de Judá é Jesus, mas ele é um falso e se apresenta como se leão fosse. Então, ao mesmo tempo que esses falsos mestres são mercenários, também são lobos vorazes, leões vorazes, sabe? Ursos vorazes, como no caso de Davi. E precisa de ter homens de Deus, santos auxiliares de Cristo, na proteção desse rebanho, à porta do aprisco, para não deixar esses ferozes animais entrarem no aprisco para devorar as ovelhinhas do Senhor. Que mensagem linda, né, irmãos? Que mensagem linda nos trouxe esta palavra
nesta semana para este domingo. Vamos continuar na presença de Deus, seguindo a Jesus como nosso bom pastor, e que ele levante seus auxiliares, bons pastores, para continuarem cuidando do rebanho, sobre o qual Deus nos constituiu bispos para cuidar do rebanho de Deus que ele comprou com seu próprio sangue e combater os lobos vorazes que existem por aí afora. Atos 20, de 28 a 30. Deus abençoe a todos. Vamos à conclusão. Conclusão da nossa lição. O Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz e a reconhecem, seguindo-a. João 10, 27. Desta forma, aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor têm a alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. Assim sendo, não devemos perder tempo ouvindo a voz do lobo. A voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar ao longo da nossa caminhada na vida cristã. Pastor Mário. Que conclusão maravilhosa nesse final de lição, não é? Uma pergunta. Você conhece a voz do seu bom pastor Jesus Cristo? Para conhecer, é necessário ter com ele afinidade, intimidade, comunhão. Tome cuidado, viu? O diabo, ele é sagaz. Ele é um terrível imitador de vozes. E ele pode, e sempre faz, querer imitar a voz do bom pastor para te enganar, para te confundir, através das heresias, dos falsos ensinos que ele põe na boca dos seus falsos mestres. Então esteja atento, muito atenta. Conheça a voz do seu pastor. Ele te conhece. E ele espera que você o conheça. Ele mesmo disse, eu conheço as minhas ovelhas. E das minhas eu sou conhecido. Mas preste atenção. Para que isso ocorra, você tem que ter intimidade com ele. Quando você conhece muito bem uma pessoa, até a voz dela te é familiar no escuro, num lugar qualquer que você não esteja vendo com os seus olhos, mas só em ouvir. Você sabe de quem é aquela voz, não é verdade? Não é diferente aqui no caso. Você conhece a voz do teu bom pastor Jesus? Espero que sim. E se você o conhece, com certeza, a voz do diabo não te confundirá. E Deus quer dar para mim e para você um dom chamado dom de discernir os espíritos. 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Onde você muito bem discernirá qual é a voz verdadeira da voz falsa. Conheça a voz do teu pastor, porque com certeza ele já te conhece. Ele disse, escrevendo no Apocalipse, para cada uma das 7 igrejas, eu conheço as tuas obras. Com certeza ele conhece você. Espero que você, ovelha, o conheça também. A todos, Deus abençoe. Meu Deus e Pai, te rendo graças por esta tão maravilhosa lição. Ó Deus, que sejamos ovelhas deste pasto, dignas do teu amor, e que tenhamos a condição de conhecer a voz do teu Filho como nosso bom, único e verdadeiro pastor. Não nos deixe, ó Pai, ser influenciado por vozes estranhas e do teu aprisco ser levado para outros falsos e estranhos. Que permaneçamos neste aprisco, cuidado por esse maravilhoso, único e verdadeiro pastor. Pai Santo, estenda a tua mão para dar saúde ao enfermo e solução para os que estão em problema. Sê com todos nós. Abençoe cada professor, cada aluno que neste domingo estarão estudando esta tão maravilhosa lição. Estas coisas eu te imploro em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, em toda a face da terra espalhado, hoje e sempre. Amém. Amém.